Então, pessoal, sobre o que eu vou falar hoje para vocês é sobre essa questão de novas tendências na prescrição de exercício. A primeira coisa é que a gente tem que ter um argumento consistente e irrefutável para mostrar a nossa importância. E isso é meio chocante, né? Eu precisar de um argumento consistente e irrefutável para demonstrar a importância do profissional de educação física. Sendo que Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava da atividade física. A medicina chinesa, que é milenar, já falava da importância da atividade física. Só que até então, né, apesar de se falar da importância da atividade física, o sedentarismo era algo que não amedrontava muito, porque a nossa vida era ativa. A gente tinha que se deslocar para pegar comida, a gente tinha que se deslocar para se comunicar. Se eu quisesse mandar um oi para alguém, eu não pegava um WhatsApp, né, e mandava oi sumido. Não, cara, o que eu fazia? Eu tinha que andar até a casa dessa pessoa. Então, com o avançar do tempo, né, o domínio da agricultura, o domínio da tecnologia, o sedentarismo se torna algo progressivo, e eu diria progressivo exponencial. Basta você analisar, eu não sei, né, vocês, mas basta eu analisar com meus confessos 42 anos de idade, completados antes de ontem, não fala só não, tá? Eu falo 42 anos, só? Essa piada não tem graça. Aí, como era a minha infância? Pô, eu sou o caçula da família, a gente sentava para ver televisão, na hora de mudar o canal, eu que tinha que ir lá e meter o dedo, pum, muda o canal, bota lá, pum. Então, assim, pô, subir vidro de carro, tudo a gente tinha que ter esforço. Escada, eu morei a minha vida inteira em apartamentos, cara, elevador é um negócio de rico. Então, hoje, né, os deslocamentos mesmo, a gente fazia muita coisa a pé. Ou então ia para ponto de ônibus, bicicleta, as próprias brincadeiras que a gente tinha, elas eram brincadeiras ativas. Tanto que qual o castigo que o meu pai me dava? Você vai ficar em casa. Meu castigo como criança era vai ficar em casa, porque ficar em casa era a pior coisa que podia acontecer. Hoje em dia, cara, se você deixar uma criança em casa o dia inteiro com um celular, um tablet na mão, ela vai ser a criança mais feliz do mundo. Então, como a atividade física, né, ela deixou de fazer parte da nossa vida, nós acabamos sendo obrigados a ir atrás de atividade física. E o pioneiro da epidemiologia, o Daniel falou disso, Jeremy Morris, ele fala, cara, nós do Ocidente somos a primeira geração da história da humanidade em que a massa da população tem que deliberadamente se exercitar para ser saudável, porque antes disso não, exercício fazia parte. E aí eu vou retomar alguns argumentos do Daniel e acrescentar outros elementos para provocar reflexão, mas agora eu quero que vocês enxerguem esse argumento como vocês, sentados diante de uma pessoa, falando por que elas devem se exercitar. E aí vocês vão entender por que eu nunca perdi uma conversa dessa na vida, na vida. E não é para mim, porque eu não dou mais aula. Eu pego essa conversa e pego o celular e falo, procura esse meu amigo, procura esse meu amigo. O Blair, que é um dos pioneiros da história, ele pegou 9.777 homens e aí ele fez um teste na bike, ele fez um teste na esteira, um teste de bulk, e 5 anos depois ele fez outro teste. Aí o que ele fez? Ele avaliou a aptidão física dessas pessoas. Só logo de cara, né, inicialmente, cada minuto que uma pessoa conseguia ficar mais na esteira era associado com uma redução de 7,9% na chance dela morrer. Olha só, se ontem você tolerou ficar 8 minutos num teste de bulk, você fez exercício comigo por 2 meses e agora você está ficando 9 minutos no teste de bulk, quer dizer que tua chance de morrer caiu 8%. Isso é algo que as pessoas não materializam. Ah, Paulo, eu estou me exercitando aqui há 2 meses e eu não vi nenhum resultado. Falando, vamos fazer um teste cardiorrespiratório? Olha só, a sua tolerância ao esforço aumentou 2 minutos. Ele, o que isso significa? Significa que sua chance de morrer caiu 16%, meu filho. O cara vai dizer o quê? Eu falei, pode me agradecer, porque o que eu fiz por você não tem preço. Isso daqui é o gráfico da quantidade de pessoas que morriam de acordo com diferentes faixas etárias. Vamos pegar um jovem. Se o jovem fosse ruim no teste, no primeiro e no segundo, de cada 10 mil homens ano, tinha 100 mortes. Se ele fosse bom, ruim no primeiro teste e tivesse bom no segundo, morria 22. Repara, eu estou falando que eu salvei 80 vidas só de, em 5 anos, melhorar a aptidão cardiorrespiratória dessa pessoa. Em 5 anos. Cara, a gente faz isso em 2, 3 meses. Se você fizer um teste e a pessoa for bem,
no primeiro e no segundo teste, são 10 mortes por 10 mil homens ano. O que quer dizer? A chance de morrer, se você tiver uma baixa aptidão física, é 10 vezes maior. 10 vezes. Então, você pode chegar para uma pessoa e falar, cara, se você vier comigo, eu diminuo a sua chance de morrer em 10 vezes. Não é 10%, não. 10 vezes. Se você chegar em qualquer faixa etária, você vai ver uma diferença absurda da quantidade de pessoas que morrem com baixa aptidão física, tá vendo? Aqui nos idosos, e alta aptidão física. Então, a gente está discutindo algo que não deveria ter preço, que é vida. E olha só, se eu pegar o gráfico do Blair, eu gosto de citar os estudos clássicos, que eles são extremamente didáticos. Olha esse gráfico, gente. Pega uma pessoa fisicamente inativa, tá? Fisicamente inapta. E ela continua sem ter aptidão física. Aí você vai vendo quantos continuam vivos, no segundo, quarto, ao longo dos anos. Olha só, o tanto que vai morrendo. Agora, se essa pessoa fizer atividade física e ganhar aptidão física, olha a quantidade de pessoas que segue viva. Quase todas vão estar vivas ao final de 16 anos. Aí, uma pessoa que está sentada no sofá, que olha para você e fala, ah, não, é caro, essa pessoa não tem ideia do que ela está precificando. Ela está tentando precificar a vida dela. E aí eu gosto, né, de trazer esses argumentos de maneira mais sólida e em termos quantitativos. Por exemplo, esse estudo do Moore, ele acompanhou 654 mil pessoas. E ele fala o seguinte, você insere atividade física e você vai vivendo cada vez mais. Então, o que esse estudo mostra? Que cada vez que você vai fazendo atividade física, você vai ganhando anos de vida. E isso daqui vai mostrando o risco de morte em razão da quantidade de horas de atividade física que você faz. Qual é a pegadinha desse estudo? Ele não está falando do desfecho, que é ter aptidão física. Ele está falando de fazer atividade física. Mas aí você vai para o desfecho, e eu gosto muito desses números. Sabe por quê? Porque a gente vive falando de obesidade, né? Ah, obesidade mata, emagrecer, obesidade, não sei o quê, a epidemia é obesidade. Pega uma pessoa, vamos para cá, tá? Bem aqui onde eu estou passando meu mouse. Isso aqui é uma pessoa com peso normal, tá vendo? O IMC dela. Aí você pega como referência uma pessoa com peso normal que tem alto nível de atividade física. Aí o que acontece? Se essa pessoa não fizer atividade física, ela perde 4,7 anos de vida. Então, olha, entende o que eu estou dizendo? Esse argumento, eu já fiz gente chorar. De chegar e falar assim, cara, onde você estava 5 anos atrás? Aí a pessoa fala assim, né? Lembrando, quantos anos tem seu filho? Pô, meu filho tem 6 anos, né? Mas, pô, não, meu filho tem 3 anos, cara, é assim, eu vi meu filho andar. Ah, ele lembra de coisas boas dos últimos 5 anos? Putz, eu conheci minha esposa, eu conheci meu marido, eu casei, eu tive filho, eu levei ele pro colégio, vi ele andar, vi não sei o quê. Eu falei, pois é. Imagina se você tivesse morrido há 5 anos atrás. Você deixaria de viver tudo isso. Imagina esse tanto de coisa boa que você me contou que aconteceu em 5 anos. Esses 5 anos, essa enormidade de vida que você teve é o que você está perdendo por ser sedentário. Porque agora você pode achar que isso não é nada. Mas daqui a pouco isso vai ser cobrado o seu preço. E aí você vai ver, velho, que esse investimento que você deixou de fazer aqui, você não recupera nunca mais. Então, você poderia ter perdido você está perdendo tudo isso que você viveu nos últimos 5 anos porque você está sentado no sofá. Ah, mas e ser obeso? Se você for obeso, e olha que eu não estou falando de pouca obesidade, não. Eu estou falando se você tiver o IMC acima de 35. Pega um cara de 1,80 m com mais de 113 quilos. Pega uma mulher de 1,60 m com mais de 90 quilos. Essa pessoa, mesmo sendo obesa, com IMC acima de 35, se ela for fisicamente ativa, ela perde menos vida do que um magro sedentário. Então, às vezes a pessoa chega, não, mas eu tô magra, eu não preciso. Opa, na boa, você magro sedentário, você está perdendo mais anos de vida do que um obeso classe 2 fisicamente ativo. Então, as pessoas não dimensionam o problema que elas estão criando para sua vida se elas forem sedentárias. E por elas não dimensionar, elas não conseguem dar o valor que você precisa. Então, não é preço,
não é preço que vocês fazem. O que vocês fazem tem valor. Quanto custaria, quanto essa pessoa pagaria para viver de novo os momentos bons dos últimos 5 anos? Quanto ela pagaria? Quanto ela pagaria para ter... Eu estou falando para vocês de coração aberto. Me pergunta quanto eu pagaria para viver 5 anos a mais com meu pai. Bicho, quando eu estava dormindo no chão do hospital, do lado do meu pai, cara, naquele chão gelado do hospital, eu rezava todo dia. Eu rezava todo dia, cara. Eu rezava para tudo que você imaginar. E eu fazia promessas dizendo, se aparecer alguém aqui agora que dê mais 5 anos de vida do meu pai, eu assino a escritura do meu imóvel, eu dou o meu braço, eu dou qualquer coisa. Então, as pessoas não dimensionam o real efeito de que é perder vida, de é que viver bem ou viver mais. Isso daí as pessoas têm que entender. Isso é técnico, pessoal. Porque você vai comprar, vocês não, pelo amor de Deus, vocês não, mas você vai olhar um cigarro e está escrito atrás do maço de cigarro. Isso aqui dá câncer, isso aqui pode te matar, não fume. O cigarro não pode fazer propaganda na televisão mais. O cigarro não pode fazer publicidade. Mas você sabia que mais pessoas morrem por ser sedentárias do que por fumarem? Mais pessoas morrem por ser sedentárias do que fumar. Então uma pessoa se entrega, vai numa clínica, se trata, reconhece o vício, fala do problema, leva puxão de orelha de todo mundo à sua volta. Mas se ela ficar em casa vendo televisão, ninguém faz isso. O pai dá um tablet na mão do seu filho. Ele deixa isso acontecer. Ele prefere um videogame do que, de repente, contratar um cara que vai no condomínio e faz atividade física para essas crianças. Porque isso é caro. É caro, então? Então sabe o que você está fazendo, pai, ao dizer que isso é caro? Você está dando um maço de cigarro para o seu filho fumar todo dia. Porque ao abrir mão de botar o seu filho para fazer atividade física, o risco que você está trazendo para ele é igual você pegar esse menino e dar um maço de cigarro, enfiar na boca dele e fazer ele fumar isso inteiro. E se você é adulto, é o que você está fazendo por você mesmo. Você está ficando sentado no sofá, olhando para a televisão, dá no mesmo se você tivesse enchendo o seu pulmão de cigarro. Então as pessoas não têm noção disso. E esse argumento, ele é real. Porque se hoje a gente pudesse escolher, e eu mostrei esse dado para vocês, uma causa, uma coisa para você combater e salvar vidas nesse mundo, seria a baixa aptidão física. Se você tratasse diabetes do mundo inteiro, somado, e fizesse todas as pessoas do mundo pararem de fumar, e emagrecesse todos os obesos, você não salvaria tantas vidas quanto você salvaria acabando com o sedentarismo, com a baixa aptidão física. E aí, todo mundo reconhece o valor do endocrinologista que trata o diabetes. Todo mundo reconhece o remédio para o colesterol. O remédio para a pressão, que tem que comer menos sal, todo mundo reconhece que tem que parar de fumar. Todo mundo reconhece que tem que emagrecer. E aí? E fazer atividade física? Por quê? A precificação dos profissionais vem do valor que a sociedade enxerga neles. Um dia, um prefeito de uma cidade me pediu para implementar um programa de saúde com tratamento de pessoas por meio do exercício físico. Eu falei, olha, é uma cidade que eu não posso ir, mas eu vou indicar um aluno meu. E ele falou assim, tá, eu quero o telefone dessa pessoa. Não, você vai negociar o salário dele comigo e depois eu ligo para ele, eu te passo o contato. O cara, não, a gente vai analisar o salário. Não, eu não estou falando aqui. Quanto é que ganha o médico no sistema de saúde da sua cidade? Ah, tem um salário de 18 mil para trabalhar tantas horas. Eu falei, ok, esse é o salário que meu aluno vai ganhar de você. O cara deu um pulo dessa altura e falou assim, não, mas você tem que ver que ele é médico. Eu falei, quantas vidas seu médico salva? Quantas vidas seu médico salva? Quantas pessoas seu médico consegue atender por dia? Você sabe o que acontece com o trabalho desse professor de educação física? As pessoas podem nem precisar chegar no médico. As pessoas vão consumir menos remédio, as pessoas vão viver mais. Então, não existe comparação entre as duas coisas, entende? Por isso, a gente tem que se posicionar tecnicamente de maneira séria. E um dos objetivos de ter uma franquia, de ter pessoas trabalhando juntos, é que eu acredito nisso de verdade. E não acredito por uma questão apenas de paixão. Eu estou mostrando dados sobre isso. Eu estou mostrando dados. Que quando eu sento com as pessoas e explico esses dados, as pessoas me olham igual esse menininho está olhando. As pessoas ficam repetindo, caraca, bicho,
E aí é até engraçado, porque uma vez um amigo meu falou, nossa, Paulo, do jeito que você fala, parece que a coisa mais importante do mundo é o que você faz. Aí eu falei, é porque eu acho que é. É porque eu acho que é mesmo. Porque se eu não achasse que o que eu faço é importante, eu não levantava da cama, velho. Eu não dormia 1, 2 horas por dia. Eu não estudava todo dia da minha vida. Eu não faria o que eu faço com tanta paixão há tanto tempo. Então a gente sabe que as pessoas precisam se exercitar. Só que qual é o problema? Elas não se exercitam. Elas não se exercitam, elas não vão aos locais. Vocês já viram dados, mais de 95% da população não vai para academia. E das pessoas que vão para academia, elas não ficam. 96% não fica um ano dentro de uma academia. E aí a gente tem que começar a propor, fazer as pessoas entenderem por que a gente precisa quebrar essas barreiras. E entenda, pessoal, a gente fica falando de atividade física e as pessoas sempre caem na mesma história de pensar nas pessoas que já fazem. Ah, vamos fazer um treino de 15 minutos. Ah, o meu aluno não vai querer fazer 15 minutos. Dane-se o seu aluno. E os 95% que não são o seu aluno? E a galera que está sentada no sofá, que não sai de lá? Será que para essas pessoas o meu discurso não vai ser atraente? Você não tem soluções? Porque não é para a gente tirar o aluno do nosso colega que está na academia, não. A gente tem que tirar o cara do sofá, que está perdendo 5 anos de vida porque está lá. A gente tem que tirar o cara do sofá, porque esse cara que está no sofá, ele está se lascando mais do que se ele estivesse fumando cigarro. Então a gente tem que trazer argumento para essa população. Essa população tem que olhar para a gente da franquia personal e falar, cara, esses caras são os caras que vão salvar a minha vida, que eles têm a solução para isso. O problema é que enquanto essas pessoas estão sentadas no sofá, elas ouvem que a única maneira delas terem uma melhor vida é fazer 150 minutos semanais de exercício. É fazer um acúmulo de quantidade e não se importando com a qualidade. Gente, se o meu único objetivo é fazer 150 minutos, para que eu preciso de vocês da franquia personal? Eu ligo o meu cronômetro aqui e saio para a rua. Saio para a rua e fico meia hora fazendo qualquer coisa e volto. Para que eu preciso de alguém com diploma? Alguém com doutorado, com mais de 150 artigos publicados? Alguém que passou por um treinamento duro? Se basta eu acionar um cronômetro e esperar o cronômetro virar magicamente 150 minutos. E qual é o problema de você botar aspecto quantitativo? É que além de você tirar o problema da qualidade, que remete ao profissional, você também pisa no calo, que é o calo mais dolorido de quem não faz exercício, que é a falta de tempo. O Ministério do Esporte pegou as pessoas que faziam atividade física e falou, por que vocês pararam? 69,8% falou, eu parei porque eu não tenho tempo. Eu parei porque eu tenho que estudar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família. Como se tudo isso fosse mais importante e como se não fosse possível fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, quando o Daniel mostrou aqueles dados para vocês, sobre o que é importante, é fazer ou é ter resultado, é o reflexo que a gente precisa ter. Por quê? Uma pessoa não vai contratar vocês da franquia personal porque ela precisa fazer 150 minutos de atividade física. Uma pessoa vai contratar vocês, cara, vai contratar vocês porque ela precisa ganhar condicionamento físico. Entende? Mudou. Ah, quanto é a sua hora? Não. Você não me está pagando, você não está me pagando para ficar 1 hora mais comigo, não. Você está me pagando para a sua chance de morrer cair 15%. Você está me pagando para ganhar 5 anos a mais de vida. Ah, mas e a hora do seu... Cara, esquece a hora do meu trabalho, porque você viu um argumento interessante falado pelo Fernando? Existe uma outra forma de você ganhar mais, é trabalhar menos. Porque ao invés de ficar se entregando numa aula de 1 hora e tanto, você pode trazer esses benefícios com uma aula de 30 minutos e você não está enganando ninguém. Você está fazendo uma coisa bem feita, que é boa para você e é boa para o aluno que alega não ter tempo. E aí, o que os estudos mostram? Tanto em termos de capacidade cardiorrespiratória quanto em termos de força, o que faz a pessoa viver mais não é fazer o exercício, é ter capacidade física. Por exemplo, se você aumenta um match, né? Se você pega uma pessoa sedentária, você vai ver o VO2 dela ali na casa dos 30, 30 e poucos, né? Um homem. Se você faz ele aumentar 10%, a chance dele morrer caiu de 13% a 15%. Cara, é uma coisa que a gente tem que quantificar e mostrar para a pessoa. Ah, mas eu faço musculação. Você faz musculação? Mas o que adianta você fazer musculação se você não ganha força? Então, você acha que
vai dar certo se você sair para andar do jeito que você quer, 30 minutos por dia? Cara, eu vou pro parque aqui agora, galera de Goiânia, Carrígio, Quirino, sabe? Eu vou pedalar mais tarde com meu filho, né? Inclusive, quem for de Goiânia está convidado, viu, Daniel? Fazer um piquenique, alguma coisa ali. Você vê um monte de gente andando, um monte de gente. Galera no telefone andando, falando no celular e andando. Cara, você olha e fala assim, não, eu não tô dizendo que não é para fazer isso, mas será que eles estão colhendo os benefícios reais disso? Você vai ver gente fazendo barra e paralela. Mas eles estão fazendo a mesma coisa há 200 anos e fazendo tudo mal feito. Será que vai dar certo? Então, o que acontece? Essas pessoas que a gente fala que força é importante, capacidade cardiorrespiratória é importante, elas vão trazer diversas barreiras para a gente. Por exemplo, o meu grupo de amigos, né, é um grupo de amigos que atual, que são pessoas que não são muito envolvidas com atividade física. E, em geral, quando a gente fala da importância da musculação, cara, eles param e falam assim, nossa, uau, isso é muito importante. Bicho, mas é chato. Fala, mas por que é chato? E se te levar 15 minutos? Vai ser chato? Não, 15 minutos eu aguento de boa. Mas, pô, eu fui lá na academia, velho, o cara me passou uma ficha que mais parecia uma lista de compra de mercado. Eu chegava lá, ficava 2 horas, tinha que tomar banho, não sei o quê, chegava moído, eu falei, calma. E se fizer menos? Mas se fizer menos vai ser ruim. Aí não serve para nada. Qual o problema dessa argumentação que as pessoas estão plantando nas redes sociais, dizendo que quanto mais, melhor? O cara acha que se ele fizer pouco, não serve para nada. E aí, o que os nossos estudos mostram? Esse estudo nosso, a gente pegou pessoas e botou para fazer 1 ou 3 séries de bíceps ou de quadríceps em homens jovens e comparou o ganho de força e massa muscular. Olha o que você vê. A barrinha cinza é uma série, a barrinha preta 3 séries. Cara, o mesmo resultado em termos de hipertrofia, em termos de força do bíceps. Na coxa, teve uma tendência de dar mais resultado para o quadríceps, mas é porque as pessoas colocavam menos esforço. Vocês vão estudar tudo isso mais detalhadamente. Mas é só para chegar e falar para a pessoa assim, cara, tá vendo? Você não precisa de tudo isso. Se você chegar na academia e fizer uma série de cada exercício, eu não estou falando que é um resultado mais ou menos, não. Estou falando que é o mesmo resultado de fazer 3. Então, você não precisa fazer mais. Mas eu tenho prazer em fazer mais. Ótimo, você faz parte daquele pentelésimo por cento da população que tem tempo e tem disposição de fazer muito. Mas eu, Paulo Gentil, não tenho nenhum dos dois mais. Eu sou um cara apaixonado por atividade física, mas eu confesso, se alguém chegasse para mim e dissesse, Paulo, a partir de agora você vai ser obrigado a fazer 2 horas de musculação por dia, eu diria, cara, me ferrou. A minha vida não comporta mais isso. Então, um outro estudo que foi feito lá pelo pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do grande Ronei Pinto, é um cara tímido, discreto, mas procurem saber quem é, um profissional, um ser humano fenomenal, né? A URGS tem pessoas assim, como o Cadório, o Ronei. E esse estudo é brilhante, porque eles pegaram um lado da pessoa e botou para fazer uma série. E o outro lado fez 3 séries de crucifixo. Então, olha que maneiro. Porque aí você tira a argumentação da genética, né? Mas será que esse grupo se alimentou bem? Será que esse grupo descansou? Será que a genética dele era boa? Velho, eu mato tudo isso com trabalho contralateral. E olha só os ganhos de força para o lado que fez uma e para o trabalho que fez e o lado que fez 3 séries. Cara, foram os mesmos. A mesma coisa para a hipertrofia, né? Até eu falo, pô, graças a Deus que deu a mesma coisa, né? Porque senão a gente ia ter que fazer mais 3 vezes de estudo para corrigir o peitoral torto do maluco. Mas ficou a mesma coisa. Então aí chega nessa hora, né? E por mais que não seja o nosso foco aqui, algumas pessoas começam a tentar rebater esse argumento, que simplesmente é um argumento que pode se ter resultado com pouco volume, trazendo comparações bobas, né? Mas o maromba, ninguém vai ficar gigante fazendo uma série. Olha, depois eu mando para vocês uma entrevista de um cara chamado Willoughby, que é um fisiculturista e um doutor, um pesquisador, que ele fala que a vida dele só começou a dar resultado quando ele começou a treinar com mais intensidade e menos volume. Eu vou mandar para vocês no grupo a entrevista desse cara. Mas então, esse aluno meu de mestrado, Matheus Barbalho, pegou mulheres com mais de 3 anos de treino, e aí os grupos, olha só, os volumes dos grupos, o pessoal era bem baixinho. Elas faziam uma vez por semana, olha no dia de perna, 2 séries de leg, 2 de agachamento e uma de stiff. E comparou diferentes volumes. O que aconteceu? Repara que os grupos que fizeram 5 e 10 séries por treino foram os que mais ganharam força. E os grupos que começaram a fazer mais séries começaram a ter menos resultado. A mesma coisa aconteceu com a hipertrofia. Então, assim, o volume, e vocês vão estudar detalhadamente tudo isso no momento oportuno, ele está sendo colocado como essencial, mas, na verdade, ele pode ser uma barreira. Porque em qualquer nível de treinamento,
é possível e cientificamente comprovado que você deve controlar o volume, na verdade. Não existe o quanto mais, melhor. E aí vem aquela história, né? Ah, mas, por exemplo, o meu treino é limitado. Porque se eu treinar em casa com você, será que eu vou ter o mesmo resultado na academia? Porque em casa eu vou fazer exercício com o peso do corpo. Se você me levar para o parque, né? Sei lá, aí a gente vai fazer só barra e paralela. E o meu resultado limita. Eu preciso... Porque tudo bem, você está me falando uma série por exercício. Mas eu vejo tanto exercício no YouTube, porque eu abro a rede social e é um show de horrores. Porque o professor está em casa, ele fica inventando exercício para o aluno. Aí você vê, é um circo. Ah, eu vou arrumar um jeito de fazer o exercício de bíceps. Aí o cara... o problema é que o cotovelo só flexiona, né? Aí o cara quer flexionar o cotovelo com um saco de arroz, de cabeça para baixo, girando o braço, dando cambalhota, porque ele acha que precisa de muitos exercícios para ter resultado. E aí, o que os nossos estudos revelam? Que quando você faz exercícios multiarticulares, você já trabalha todos os grupos envolvidos. Ah, eu fiz uma puxada. Cara, puxada é costas e bíceps. Tanto que se você comparar o ganho de força e massa muscular da puxada, né, com bíceps isolado, é a mesma coisa. Ah, Paulo, mas então não é sentido, se é a mesma coisa, não há sentido eu fazer o exercício de bíceps? Não, porque a única coisa que você vai fazer colocando o exercício de bíceps, quando você já fez barra ou puxada, é aumentar a dose. E aumentar a dose nem sempre vai ser benéfico, né? Esse estudo nosso comparou o acréscimo do exercício de bíceps na puxada. E aí o que a gente verifica? Que fazer puxada ou puxada mais bíceps dá a mesma coisa. Então, o argumento, né? A gente tem que fugir disso. Entenda, pessoal, existe a figura do hater e a figura do maromba burro. Eu sou um cara que eu vivo musculação há anos, ajudei pessoas em todos os esportes que você imaginar. Inclusive, competidores de fisiculturismo, lá na década de 90, começo de 2000. Só que é um terreno que foi dominado pela ignorância, totalmente dominado pela ignorância. Existem pessoas maravilhosas e inteligentes em todas as áreas e existem pessoas barulhentas e medíocres em todas elas. E aí, quando você começa a se apresentar como uma referência na área de exercício, as pessoas começam a tentar desmerecer o seu conhecimento e o seu profissionalismo por meio de comparações visuais. Ah, sai fora, velho. Como é que você está me falando que o seu aluno não faz rosca-bíceps, mas todo cara gigante que eu conheço faz rosca-bíceps? Schwarzenegger fazia rosca-bíceps, Larry Scott, aí ó, a braceira do cara, rosca-bíceps. Eu falo, tá, mas esse cara não faz rosca-bíceps. Esse cara faz rosca-bíceps, ele tem uma genética diferente, ele tem uma alimentação diferente. Esse cara toma bomba, velho. Então como é que você me garante que ele tá grandão por causa da bomba ou por causa da rosca-bíceps? Você quer dizer que ele entende mais de treino do que eu só porque ele é maior do que eu? Porque tem muita coisa diferente entre nós dois. Então, esse estudo também, que o Matheus Barbalho é o primeiro autor, ele pegou homens, botou um grupo para fazer só multiarticular, tá vendo? E o outro grupo, além do multi, fazia o uni. Só que essas pessoas eram divididas entre quem usava e quem não usava esteroide anabolizante. E olha aqui o resultado, pessoal. Quem fazia multiarticular sem tomar bomba ou fazia uniarticular, é o mesmo resultado. Agora, quem tomava bomba também tinha mais resultado, mas não fazia nenhuma diferença fazer multi ou uniarticular nos ganhos de força. Então, o que o estudo mostra? Maiores ganhos de força para usuário de esteroide, independente de usar isolado. Aí a gente vai para perda de gordura no bíceps e tríceps. Repara, quem não usa droga, mesmo resultado fazendo ou não fazendo isolado. E quem não usa droga, mesmo resultado fazendo ou não fazendo isolado. No entanto, houve maior redução para o usuário de esteroide. E aí, quando a gente vai para o tamanho do braço, né, o que você percebe? O braço aumenta igual para quem faz ou não faz isolado, seja não usuário ou seja usuário de esteroide. Mas no final das contas, a circunferência do braço sempre vai crescer mais para quem usa esteroide. Então, o que a gente tem, então, pessoal? Que não é o isolado que é o segredo, sabe? O cara não descobriu um exercício mágico que você não descobriu nos seus anos de estudo. O cara está tomando bomba. Então, essa argumentação do corpo é uma argumentação que vocês não podem cair nunca nela. Eu não estou falando que vocês não devem treinar por estética, velho, que eu também treino por estética. Eu quero ficar bem fisicamente, óbvio que eu quero. Mas esse não pode ser o centro da sua argumentação. Porque eu quero que vocês sejam profissionais de educação física a vida inteira, velho. Vocês vão estar com 60 anos de idade e, como o Fernando falou, ao contrário dessa perspectiva que toda profissão, quando você envelhece, você se torna melhor, na educação física, quando você envelhece, você morre.
Então eu quero que a gente continue aqui junto, é a nossa franquia personal, a gente vai ter encontro daqui a 20 anos, eu vou estar com 60 anos de idade e vocês vão estar lá, velho, reconhecidos como os caras fodas do mercado, as mulheres que estão lá mandando ver no mercado, porque vocês acumularam 20 anos de conhecimento e não 20 anos de shape. Tá? Vocês não podem ser parametrizados pela sua estética, porque existem pessoas que geneticamente podem ter algum problema de saúde, alguma limitação. Cara, você pode sofrer um acidente amanhã. Deus me livre, você vai ter que tomar corticoide, você vai engordar, você vai perder massa muscular, e aí você vai perder o seu emprego, sendo que esse tempo, só seu cérebro está melhor, você se tornou uma pessoa mais madura. Esse argumento não pode ser usado. A gente não pode entrar no campo dessa disputa, porque essa disputa só beneficia os ignorantes. E aí, as pessoas podem, né, nessa argumentação, dizer, poxa, mas o meu problema é que eu não posso treinar todo dia, né? Eu não posso treinar todo dia porque ir 3 vezes por semana, eu sou empresário, minha vida é irregular e tal. Você fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos começar com 1 vez por semana. A pessoa vai olhar para você e falar, mas aí você está brincando. Você já está me dizendo que eu preciso fazer uma série, né? 1, 2 séries. Você já está me dizendo que eu não preciso fazer um monte de exercício. Agora você está me dizendo que eu vou vir 1 vez por semana e vou ter resultado? Pera lá. O que a gente fez, né? A gente pegou um volume total e concentrou ele 1 vez por semana ou dividiu ele em 2 vezes por semana para homens jovens. O que a gente percebeu? Os ganhos de massa muscular, eles eram muito próximos, não teve diferença significativa entre quem fazia todo o treino 1 vez na semana ou fracionava. E os ganhos de pico de torque também não foram diferentes, mas teve uma tendência. Então, o que a gente usa esse estudo? E eu vou te falar, eu já usei esse estudo e dei muito aluno para amigo meu. É falar, cara, aí ele fala, meu velho, eu vou pagar um personal para treinar 1 vez por semana. Eu falo, não, você vai pagar um personal para viver 5 anos a mais. Você vai pagar um personal, sabe para quê, bicho? Para quando você estiver velhinho, você ter dignidade para pegar o seu neto no colo e andar com ele. Você vai pagar um personal para você não infartar, sabe? Você não infartar com 40 anos de idade. É para isso que você vai pagar um personal. E na boa, é barato. É barato. Porque se você for pensar em pagar um personal sem pagar academia, por exemplo, aqui com a franquia personal, seja, sei lá, R$100 cada vez que você encontrar esse cara, você vai gastar R$400 por mês. Quanto é seu plano de saúde? Quanto você usa do seu plano de saúde, velho? Sabe? Hoje em dia já tem plano de saúde que vai dar desconto para quem fizer exercício. É uma coisa pela qual a gente pode brigar. Então, você não está pagando R$400 por mês por um treino por semana. Você está pagando R$400 por mês por 5 anos de vida. Por 20% menos chance de morrer. É para isso que você está pagando, velho. Para levantar sem dor. Para poder curtir sua família. É para isso. Isso é barato. E aí, galera, quando essa pessoa tira a bunda do sofá e te encontra 1 vez por semana e vê a vida dela melhorar, ela vai para 2, velho. Ela vai para 3, ela vai para quantas for. Inclusive, nessa argumentação da frequência, né? A gente tem estudo que pegou uns homens que vinham treinando há muito tempo 2 vezes por semana. E aí, o que aconteceu? A gente concentrou o treino deles para 1 vez por semana. E olha que interessante. Os ganhos de força foram os mesmos, né, entre os 2 grupos. Assim, não teve mudança, na verdade, entre 1 ou 2 vezes por semana, tanto de flexores de cotovelo quanto de extensores de cotovelo. Agora, só deu hipertrofia para o grupo que treinou 1 vez por semana. Eu sei que alguém vai dizer, ah, Paulo, mas eu vi estudo que frequência semanal maior era melhor. Viu? Mas qual é a pegadinha? Esse nosso estudo, esses caras já faziam pelo menos 1 ano de treino com frequência alta. Aí eles mudaram a frequência. Todos os estudos que mostraram benefícios para a frequência baixa, as pessoas faziam, para a frequência alta, as pessoas faziam frequência baixa e mudaram. Então, a mudança na frequência, ela parece ser uma boa ideia, mas não parece existir frequência melhor. E se não sei se vocês conhecem esse rapaz bonitão e simpático aqui, que é a questão das pessoas que vão chegar para vocês e vão dizer, ah, Paulo, mas eu odeio academia, ainda mais nesse momento de pandemia. Aí você fala, quem disse que você precisa ir para uma academia? Quem disse, pô? Porque aquele estudo do Daniel, que foi feito com nossos kitzinhos da Elastos aqui, né? Os lindões. O que acontece? Ele levou a musculação para um grupo de idosas e comparou os resultados dessas idosas com os resultados das que faziam numa academia. Olha aqui, cara, que bonitinho, né? Essa aqui, ó, o agachamento. Essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha aqui que eu mostrei para vocês, tá vendo? Coloca nas costas, prende o elástico ali embaixo do pé e faz agachamento.
prende na parede, faz remada, fica de costas para a parede, faz supino. Pô, o músculo dessa pessoa, ele não sabe se ele está numa academia. O músculo dessa pessoa percebe o esforço. E olha que interessante a funcionalidade, pessoal. O sentar e levantar, flexão de cotovelo, tudo parecido, velho, com treinar com elástico. Então, quando você chegar para uma pessoa e disser para ela assim, não, você não, olha, o que está aqui dentro, ó, o que está aqui dentro é a sua academia. A sua academia não são aparelhos, não são, não, isso aqui é a sua academia. Isso aqui é todo o material necessário para você ter um puta resultado. Inclusive, a gente tem vários estudos falando sobre isso, sabe? O Wayne Westcott, que eu estou aqui com ele, cara, o cara que trabalhava com pessoas dentro de submarino para o governo americano. E na boa, eu acredito nisso, galera. Ó, isso aqui era eu ontem. Ó o elástico aqui, ó. Kitzinho de elástico, fazendo um treino de puxada. É uma coisa que eu só vou mostrar aqui, que o argumento do shape é ridículo, né? Mas eu estou muito bem, obrigado, com meus 42 anos, dentro da quarentena, treinando com elástico. A galera vai chegar e vai falar, pelo amor de Deus, você quer dizer que uma pessoa treinada vai ficar bem no shape com elástico? Vai, velho. Esse é meu shape treinando em casa com elástico 10, 15 minutos por dia, tomando vinho todo dia. Essa parte eu não recomendo, mas é isso. É vinho todo dia. Então, galera, o nosso corpo, ele não precisa dessas limitações que a gente colocou na nossa cabeça. Se a gente conhece as coisas, velho, a gente tem solução para tudo. Inclusive, esse aí é o meu aluno atual de doutorado, Marcelo Silva, né? A turma de Goiânia conhece ele. Se o seu corpo não sabe onde você está fazendo força, se você está usando um elástico ou uma barra, por que ele vai se importar se você está num leg press ou numa bicicleta? Porque o que acontece no leg press, pessoal? Extensão de joelho e de quadril. O que acontece numa bicicleta? Extensão de joelho e de quadril. Se eu socar carga numa bicicleta para pedalar até a fadiga, eu fiz extensão de joelho e quadril até a fadiga. Então a gente pegou um homem treinado. E olha lá que legal. Um grupo dava tiro na bicicleta de 30 segundos e o outro fazia leg press. O resto era tudo igual, supino, puxada. E a gente botou esses caras para ficarem 5 a 6 semanas fazendo musculação. Então pega um cara de 100 quilos que já levanta peso há 6 anos e tira o leg press da vida dele. Sabe o que aconteceu nesse estudo? Né? O cara ganhou força fazendo bicicleta, igual o cara ganhou força fazendo leg press. E aí? E ninguém perdeu massa magra. 6 semanas não deu para ver grandes variações. E aí? O músculo de vocês está pouco se lixando. Então, sabe o que eu quero dizer para vocês, turma? Que se... o Danilão aqui de Goiânia, o cara meteu na garagem da casa dele um mini estúdio. Mini estúdio, não precisou comprar nada, não. O cara meteu na garagem da casa dele um mini estúdio, uma bicicleta, um negocinho. Velho, você pode treinar uma pessoa com um kit desse de elástico, você já tem uma academia. Tá? E o que eu estou falando para vocês? Eu tô indo no parque aqui, aí eu vejo o professor bicho carregando anilha. Ele tem aluna treinada, o cara abre o carro, sai, fica carregando anilha, monta anilha. Eu falei, meu irmão, se esse cara soubesse, velho, que ele poderia carregar com uma mão só tudo que ele precisa, esse cara não estava nesse sofrimento todo. Não precisa nem carregar anilha. Agora, se você quiser montar um estúdiozinho, velho, você bota um TRX, uma bicicleta, um kit de elástico, você gastou mixaria e você tem uma academia completa. Quando esse estudo saiu no Globo Esporte, aí vem a maromba, né? Schwarzenegger, então, não deveria ter feito leg press, Schwarzenegger deveria ter pedalado. Galera, eu não estou preocupado com o Schwarzenegger. Eu quero que o Schwarzenegger fique bem, faça mais Exterminadores do Futuro, mais Aposentados e Perigosos, Mercenários. Eu me amarro nisso. Ele é um ator. Eu estou preocupado com o que ele fez? Eu estudo, velho. Eu estudo. Eu admiro o Schwarzenegger no que ele é lá. Agora, na ciência, sou eu. Eu que mando nele. Se eu sentar aqui com ele 10 minutos, eu boto ele no meu bolso. Ele qualquer um que não tenha estudado. Então, a galera ficou nessa história. Eu posso. Olha o tamanho da coisa que envolve a gente. Quando esses nossos estudos começaram a pipocar, chegou um e-mail para mim. Agência Nacional Europeia. Cara, que genial isso, por favor, escreve mais sobre isso. Por quê? Você manda um cara para o espaço, você não consegue levar um leg press, porque o leg press vai ficar flutuando na espaçonave. Mas se você levar uma bicicleta de spinning, sabe o que vai acontecer? Você só precisa apertar a carga, ela comprime a roda e você tem resistência. E aí, cara, enquanto os maromba ficavam aqui xingando e falando que Schwarzenegger não pedalava, tava lá eu escrevendo um artigo
com o programa, o time médico da Agência Nacional Europeia para o grupo de operações astronáuticas sobre o uso de treinamento uso de treinamento em modalidades alternativas, velho. Então, é isso que vocês estão entrando. Vocês estão entrando num projeto que, tecnicamente, ele não tem nada a se discutir, velho. Tecnicamente, vocês estão entrando num projeto que a Agência Nacional Europeia acredita. Aí você vai bater boca com um maromba que quer saber se o bíceps dele é maior que o seu? Não é isso, tá? Então, na resistência, a gente mata a conversa. E agora, no aeróbio? Pode ser a mesma história, né? Pô, sair para andar é chato, eu preciso de equipamento. Cara, quando o Gibala trouxe para a gente aquela história do HIIT, né? Que as pessoas davam tiros de 30 segundos e elas tinham o mesmo resultado das pessoas que faziam 2 horas, aquilo ali pirou. Só que qual é a primeira resistência que veio? Ah, Paulo, mas isso não presta para obeso. Obeso vai dar um sprint. Gente, na boa, sabe o que pode ser um sprint para o obeso? Subir um lance de escada. Pega uma pessoa obesa e diz, não, sobe um lance de escada. Correndo não, só sobe. A pessoa, dependendo da capacidade física dela, ela chega no final em exaustão. Ou às vezes ela nem termina. Ela faz um tiro all out, total. Então tem estudo com obeso sedentário com sprint, só precisa entender que o sprint do Usain Bolt é um, o sprint do Paulo Gentil é outro, e o sprint da avó do Paulo Gentil é outra. Mas, né, eu trabalhei com sprint no alto nível. Agora vocês talvez entendam, né, que eu tenho um apelido carinhoso entre meus amigos de ET. Só vocês, olhando tanto de coisa que eu já fiz na vida, né, Agência Nacional Europeia, estudo com sedentário, estudo com isso, idoso, elástico, trabalho em regiões carentes. Mas, velho, um belo de um dia eu tô na minha, né? Eu gostava de trocar minhas porradinhas de vez em quando e aparece a galera do UFC. Puta, velho, você precisa ajudar a gente e tal. Fui lá pra Boca Raton, o Vitor Belfort estava bem naquela época, ele voltou a ficar bem de novo. Cara, a gente foi fazer, a gente botou para fazer sprint, toda essa dinâmica. Mas qual o pepino que você encontra? Quanto mais treinada é a pessoa, mais ela consegue aproveitar da sua capacidade, bicho, esse sprint se torna infernal. 30 segundos se torna infernal. E a gente tem que reconhecer isso. Porque o sprint não significa você aumentando a velocidade aos poucos para chegar ao máximo nos 30. Significa você começar o mais rápido que consegue e tentar sobreviver. Aí o que você vê? O cara começa todo autoconfiante, né? Aí você vai vendo que ele vai, meu irmão, o Vitor Belfort, nessa época, ele metia 1.600 watts no engage. Cara, atleta olímpico mete 1.600 watts no engage. Mas tudo bem, passou os 10 segundos, seu ATP-CP já não está mais lá, começa a ser dos 10 aos 20 segundos um sofrimento. Só que dos 10 aos 30, meu camarada, é um inferno. E aí, quando você repete isso 4 vezes, bicho, aí você mata o cara. E aí, o que acontece, então? Começaram a buscar alternativas, né, de fazer com que o sprint fosse acessível. E aí reduziu esse tempo para 20 segundos, reduziu o volume. Aí saiu no Fantástico, Martin Gibala, né, o treino de 10 minutos. Agora você pega um treino desse de 10 minutos e a pessoa fala, ah, tá de brincadeira, eu vou dar um tirozinho de 20 segundos, descansar 2 minutos, treinei 10 minutos, você tá me enganando. Não, cara, eu não tô te enganando, não. Eu consigo, com isso, controlar sua glicemia, aumentar em 19% o VO2 máximo, ou seja, em 2 meses eu consigo diminuir sua chance de morrer em quase 20%, tá? Ainda melhora a sensibilidade à insulina, um problema que afeta 60% dos brasileiros, com 10 minutos de treino. E aí, eu vou ficar preocupado com o relógio ou eu vou ficar preocupado com a qualidade do que eu faço? E outra, existem estratégias, olha essa estratégia, galera. Ele começou nesse grupo com sprint de 5 segundos. Velho, sai na rua agora e dá um sprint de 5 segundos. Aí você espera 4 minutos e faz de novo. Aí você me pergunta, o que eu faço depois? Paulo, não, e depois você para. Porque isso foi seu treino. 2 sprints de 5 segundos. Aí alguém vai dizer, não, isso aí eu posso fazer. Aí alguém vai te perguntar, mas eu vou te pagar para você me prescrever um treino de 10 minutos? Não, não, você vai me pagar para viver 5 anos a mais, você vai me pagar para controlar sua glicemia, você vai me pagar para isso, velho. Porque se você não estiver me pagando, você está vivendo menos, com menos qualidade, menos quantidade. Então entenda que você não está me pagando para ter uma dama de companhia, você está me pagando para ter vida. Você paga para chegar na frente do médico, ele conversa com você 10 minutos e te manda tomar remédio. E você paga por isso. Você paga para conversar 5, 10 minutos com o médico e pegar uma prescrição de um medicamento. Então, meu velho, você vai na farmácia agora e você paga para tomar remédio. Então, é muito barato o que você está me pagando para ter.
E, cara, cabe no bolso e no dia de qualquer um. E olha só, turma, esses tiros que começaram com 2 de 5 segundos e chegaram a 2 de 10 segundos, melhoram o VO2 máximo dos caras. Então você vê essa melhora aqui de 2,5, você vai vendo as melhoras, né? Começou em 2,5, vai aumentando, o outro aqui aumenta 10%. Putz, é o suficiente para uma pessoa viver mais. E olha só, olha o que aconteceu. Eu estou falando de 2 tiros de 10 segundos. Diminuiu a tensão, diminuiu a depressão, aumentou o vigor, melhorou os distúrbios de humor. Meu irmão, essa pessoa está vivendo melhor, melhor. Essa pessoa está pagando para ter menos depressão, ficar menos tensa, ficar com a cabeça melhor. Você está me pagando mais barato do que você paga na caixinha do seu tarja preta, filho. E só que os efeitos colaterais são imensos. E aí você pergunta a essas pessoas, e eles falam, eu faria de novo, eu recomendaria para os outros, e esse desgaste e o tempo que eu precisava para isso não atrapalham a minha vida. Então, enquanto tem gente esperneando para dizer que o aluno tem que treinar muito, tem gente pensando para tirar as pessoas do sofá e botar o treino no que eles conseguem. O Matsu comparou essa perspectiva, né? Vocês vão ter aula sobre HIIT, mas comparou uns treinos de 10, de 18 e de 45 minutos. E aí, pessoal, olha só que interessante. Olha qual era o resultado de quem treinava 45 minutos em aumento de VO2 máximo. Olha o resultado de quem fazia os treinos de 10 minutos. E olha o resultado de quem fazia os treinos de 18 minutos. Cara, então um cara que está saindo sozinho para caminhar por 40 minutos, ele está fazendo a coisa que demora mais tempo e tendo menos resultado do que ele teria se pagasse para você. Então, quando o cara contrata o valor do que a gente faz, ele não tem ideia. E é por isso que esses argumentos, eu digo para vocês, eu nunca perdi uma conversa conversando sobre isso. O Tabata, né, aquele treininho de 4 minutos, com tiros de 20 segundos e intervalos de 10, são 4 minutos de treino. O estudo original mostrou que isso dava o mesmo resultado que fazer 1 hora. E aí nós temos nós temos adaptações, né? A pessoa pode falar, Paulo, mas isso foi feito na bicicleta, eu não tenho bicicleta. Cara, você sabia que se o seu aluno estiver no escala ali, você aqui e o cara do outro lado, ele pode fazer calistenia na sua frente e ele vai ter o mesmo resultado que fazendo 1/2 hora de caminhada. É isso que a McRae fez. Verificou que os ganhos de VO2 para quem fazia 1/2 hora de caminhada era igual para quem fazia 4 minutos de Tabata calistênico. Então, essa pessoa está pagando para ter muito benefício. E outra, ela está economizando. Porque se ela não gosta de academia, só o que ela deixou de pagar na academia já pagou praticamente metade do que ela está investindo em alguém do nosso grupo. E aí, né, o bom e velho ET sempre tenta estudar todas essas coisas. Estou aqui em um estudo sobre o Tabata, uma revisão sobre o Tabata, né, num jornal aí de fator de impacto, quase 3 falando como aplicar isso nas mais diferentes situações. E mais um estudo do nosso grupo, aqui é um aluno meu de mestrado, que as pessoas falam, poxa, Paulo, mas esses sprints de 30 segundos, eles vão emagrecer? Vão, turma. O que acontece? Esse nosso estudo botou essas mulheres para fazerem sprints durante 2 meses, e essas mulheres não mexeram na dieta, na sua média, né? E o que a gente conseguiu encontrar? Cara, redução de 20 e tantos % na dobra cutânea. Aí você pensa, olha só, querida, você está fazendo 20 minutos de exercício 3 vezes por semana. Então você não está me pagando para fazer 20 minutos de exercício. Você está me pagando para perder 20% da gordura. Isso, sabe por que isso não é caro, filha? Porque se aparecer uma blogueira vendendo cinta, você paga R$500 na cinta. Se aparecer uma cápsula que custa R$1.000 de farinha de seca-barriga, você paga. Você paga R$100 numa sessão de procedimento estético que não serve para bosta nenhuma. Você paga R$1.000 numa injeção de uma substância que vai te trazer efeito colateral e não vai te emagrecer. Então, R$100, R$150 a hora, sei lá quanto, é barato. Sabe por quê? Sabe qual é o efeito colateral de eu tirar sua gordura? É aumentar em quase 15% do seu VO2. Então, o efeito colateral de eu te emagrecer é fazer você viver 5, 10 anos a mais. Velho, não tem condição de concorrer com o que a gente faz, desde que a gente apresente o valor do que a gente faz adequadamente. Inclusive, tem estudos mostrando que HIIT, né? Se você pensar no VO2 máximo, você pode fazer 1 vez por semana. Galera, 1 vez por semana, HIIT aumenta em 12% o VO2 máximo. Então, você pega aquele aluno, bota ele para fazer uma sessão de musculação, uma sessão de HIIT,
acabou, velho. Essa pessoa ganha força, ganha massa muscular e tá tudo bem. Então entendam que a pessoa pode começar com 1 a 2 vezes por semana, com 4 a 5 exercícios de musculação, com 1 a 2 séries cada um. Isso vai levar 10 a 20 minutos. Você pode escolher de uma variedade de HIIT, que isso é o que a gente vai fazer no nosso primeiro módulo, que pode ser de 4 a 30 minutos. E outra, dependendo de como for o aeróbio, né, se for aquele sprint, ele ainda pode ser musculação e aeróbio ao mesmo tempo. Mas ela precisa de você, porque você precisa colocar esse treino no papel. Ah, por que eu não pago uma consultoria, né? Bem, sabe por que você não paga uma consultoria? Porque você tem que garantir que o que está no papel seja bem feito. Porque o que virou a consultoria online? Venda de PDF. O aluno preenche um cadastro, faz um não sei o quê, pega, pum, chega no e-mail dele um negócio para ele fazer, eu vou fazer. Quem garante que ele vai fazer? Porque eu não estudei 10 não, né? Eu não estudei 22 anos da minha vida para botar um treino no papel. Eu sei muito bem que o treino no papel tem que virar um treino feito. Então, esse nosso estudo, por exemplo, ele botou o mesmo treino para mais de 100 homens. O mesmo treino. Só que a diferença é que um fazia com um professor olhando 5 alunos e um fazia com um professor olhando 25 alunos. E olha só o que aconteceu. Ganho de força no supino reto para quem tinha um professor para 5, 15%. Foi 50% maior para quem fez o mesmo treino tendo um professor para 25. Então, cara, você pode vender o seu treino, mandar um PDF, mas isso não quer dizer que o aluno vai ter resultado, porque ele não estudou para entender que cada detalhe faz diferença. Olha a extensão de joelho, 12,8% para o aluno que treinou com um professor olhando 5 e não houve ganho nenhum para o professor que treinou para 25. Aí você fala, o cara quer qualidade de vida, quer viver mais, o que importa é ganhar força. O cara que recebeu um treino no PDF, ele se lascou. Ele não está tendo nenhum benefício para a saúde dele, porque ele não aumentou a força. Então, ele ir para a academia para fazer qualquer bosta não adianta. Então, ele não, é por isso que o nosso sistema SCAL, ele está aí para garantir a supervisão, entendeu? Se você quiser fazer a distância, vai continuar sendo supervisionado, porque aqui na franquia a gente não vai vender PDF. Porque se for para vender PDF, meu velho, o aluno vai comprar aplicativo. Vai comprar aplicativo da mulher bunduda e vai falar, eu vou fazer o treino dela. Não, ele precisa que você olhe e fale, opa, não, vai mais uma, vai mais duas, endireita essa postura, controla a respiração, opa, está na hora de mudar o exercício, eu vou ter que adaptar isso, tá? É isso que ele precisa. Esse estudo que a gente conduziu na Alemanha, a gente pegou idosas e essas idosas ficaram 6 meses fazendo musculação supervisionada, com personal. Todas tinham um personal. Elas faziam uma série por exercício. Aí o que aconteceu? Depois dos 6 meses de estudo, elas ganharam força, elas emagreceram e a gente falou, a gente vai dar academia para vocês. Você pode continuar fazendo por conta própria, você não tem mais personal. Metade delas falou, então eu não quero, vou voltar para casa. E a outra metade disse, não, eu quero fazer. Qual foi a pegadinha? Ao invés de fazer uma série, elas passaram a fazer 3. E aí, galera, olha aqui os resultados de força, tá vendo? Aumentou um monte a força no leg press, no supino e na remada. E depois a força caiu. Ué, Paulo, mas cadê a comparação do grupo que ficou em casa do grupo que treinou sozinho? Não tem, porque foi a mesma coisa. A galera que treinou sem supervisão em casa perdeu força igual a galera que não fez bosta nenhuma. Então, se essa pessoa receber um PDFzinho com supino, puxada, agachamento, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. A gente tem estudo com jovem, tem estudo com... gente, na boa, é uma coisa ilógica achar que o treino no papel é o que funciona. Porque o cara que é atleta de alto nível, campeão mundial, que faz o negócio há 20 e tantos anos, ele continua tendo um treinador. E o treinador continua lá vendo se ele está fazendo as coisas direito ou não. Então, por que qualquer Zé Mané acha que pode pegar um aplicativo e fazer as coisas por conta própria? Então, galera, é pouco mesmo. Qual é o segredo? Qual é o segredo, então, desse treino? É porque é pouco, mas ele é bem feito. É isso. E quem garante que ele é bem feito somos nós. O treino, ele não é um pedaço de papel. O treino é a realização de um conhecimento acumulado de uma vida. Então, ele é planejado individualmente, supervisionado individualmente. E aí, esse artigo, eu não sei, eu acho que vocês já receberam, né? Novamente, o nosso Daniel, o meu braço direito aí na parte técnica. É isso que a gente está trazendo, cara. É hora de pensar fora da caixa. E eu vou te falar, nós somos os melhores do mundo nisso. Entende? A gente está no negócio que saiu na revista Forbes como um negócio brilhante, feito por uma pessoa brilhante em termos de negócio, que é o Helder.
Agora, esse negócio, ele é brilhante do ponto de vista técnico. Se vocês entrarem hoje na lista das pessoas que mais publicaram sobre treinamento resistido no mundo nos últimos 3 anos, eu devo ser o segundo, sei lá, eu estou no top 3. Então, a gente precisa materializar tudo que a gente tem de bom. E agora, talvez, né, fique claro para vocês por que que a franquia personal ela é muito grande. Porque, assim, até algumas pessoas me procuraram e falaram, Paulo, eu queria saber um pouco mais sobre grupos especiais. Eu falei, faz o seguinte, cara, estuda no Nerdflix e depois a gente conversa. Por quê? A gente vai fazer um primeiro momento, que é o treinamento técnico, que é chegar e falar assim, pum, essa é a base, é a espinha dorsal da musculação, essa é a espinha dorsal do treino intervalado do cardio. E aí a gente vai revisar conteúdo, vai trazer conteúdo e vai bater o martelo. Mas eu sei que nesse momento vão aparecer casos que vocês precisam avançar. Ah, é uma doença específica. Aí o que eu recomendo? Corre atrás desse conhecimento e traz para a gente debater nos nossos momentos em conjunto. Mas é muito além da técnica. Repara, todos os artigos que eu citei, eles existem, mas eles materializados e contextualizados da forma como a gente faz, é impossível você perder uma venda, tá legal? Então, o conhecimento técnico, ele tem que virar mudança de comportamento.